Olá, queridos alunos. Mais uma vez cá estamos, agora para fazer a explicação, né, devolutiva das 5 questões de filosofia do último questionário, tá? Lembrando que a gente tratou da figura do filósofo contemporâneo Jean-Paul Sartre, né, dentro da teoria existencialista, uma obra muito ampla, há muito o que se falar, muito o que se discutir, inclusive, tá? E aí eu trouxe um vídeo, trouxe um resumo, e já na primeira questão eu faço uma relação de Shakespeare, que teve grande influência na obra dele, né? Afinal de contas, Sartre, desde a sua infância, ele teve um contato muito grande, muito importante e relevante com a literatura, né? E aí ele traz uma famosa frase, ser ou não ser, eis a questão. E aí ele complementa o solilóquio, né, o monólogo, no qual coloca alguns pontos característicos do existencialismo de Sartre. E aí que é justamente a consciência de si e a angústia humana. No existencialismo, Sartre vai fazer abordagens sobre morte, sobre a consciência de si, sobre angústia e, sobretudo, a questão da liberdade, né? Entender o conceito de existencialismo é negar a figura de Deus. Porque para Jean-Paul Sartre, o que ele diz? Que o homem possui liberdade para fazer aquilo que ele quiser. Né? Então, para isso, despe-se, ou seja, não se relaciona à figura divina. Tá? Então, é importante vocês colocarem, entenderem esse ponto, tá bom? Então, é consciência de si e angústia humana. Na segunda questão, ele dá continuidade, tá, ao existencialismo como um humanismo. Ou seja, primeiro é preciso que se exista para se coloque como condição humana. Tá? E aí ele pede para fazer essa relação, onde ele diz que mostra o significado ético do existencialismo. O fato de você existir, ele determina qualquer outra coisa da sua natureza. O que a gente viu nas nossas aulas, a questão da condição humana, da natureza humana, vocês devem recordar. E aí, para o existencialismo, não. É a existência do ser humano em si que vai fazer com que ele se caracterize como pessoa má, pessoa ruim, pessoa boa, enfim, vai ter a sua personalidade e formação. Tá? Na terceira questão, mais uma vez, a gente traz aí a obra de Sartre, né, em que ele diz como pressuposto básico para a argumentação dele é o fato de a existência precede a essência, por isso o ser humano não está predeterminado a nada, inclusive desvinculado da figura divina, como eu falei no começo, tá? Entende-se primeiro que o ser humano precise existir, né, para depois ele ser qualificado como a sua essência humana, tá? Então, no existencialismo, o próprio termo já diz isso, né? É o fato de existir e isso atrela-se diretamente ao conceito de liberdade, tá bom? A quarta questão, mais uma vez, dá seguimento, e aí ele afirma, né, traz o existencialismo como uma corrente, um movimento filosófico já da modernidade, lembrando que Sartre ele é um filósofo contemporâneo, né? E aí ele faz a questão de que o homem está condenado a ser livre. O que Sartre quer dizer? O que o existencialismo justifica quando ele diz que o homem quer ser livre? É o que responde o item B. Toda ação humana é livre, porque estamos fadados a ser os únicos responsáveis por aquilo que somos. Ou seja, o ser humano, único e exclusivamente, é responsável por todas as suas atitudes. E aí ele tem liberdade para agir e, sobretudo, a responsabilidade das suas consequências, tá? E aí ele, no caso, ele não justifica atos inconsequentes, atos insanos, não. Ele coloca o ser humano como responsável pelas suas atitudes e pelas consequências dela. É bom que fique claro essa. E para fechar, ele traz a tese, né, baseada também no existencialismo, na figura de Sartre, de que é preciso excluir a possibilidade da existência de Deus, pois sua onipotência não permite a liberdade humana. A teoria existencialista só é possível se houver a negação da figura de Deus, ou seja, as pessoas quem crê em Deus acha que tem uma função predestinada, porque Deus quis assim, as coisas estão acontecendo porque Deus quis. Então o existencialismo ele nega tudo isso, ele coloca o homem, né, de forma unicamente responsável pelas suas atitudes, ok? Então no próximo questionário eu trago mais 5 questões sobre esse tema, que é um tema muito vasto, muito amplo e de grande discussão. Até a próxima!